Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Matheus está me ouvindo aqui. Bom dia. Estão me ouvindo, me vendo bem? Então, beleza. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu ia projetar os slides da aula passada aqui, só que meu computador teve problema, eu não vou conseguir projetar. Então, eu vou dar aula sentada aqui, né? Porque a gente precisa dos slides, a gente começou a pontuação na aula passada, então a gente tem que dar continuidade. Estou eu aqui com o Matheus na sala, né, Matheus? Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar, fica à vontade aí, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula passada, que eram de pontuação, tá bom? Bom dia, Júlia. E aí a gente vai dar continuidade, tá? Pessoal, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vamos organizar isso aqui, porque eu sei que alguns alunos estão me perguntando, então vamos organizar para já ficar de boa. Quais são os slides que vocês não tiveram acesso? Vocês sabem me dizer? Tipo assim, não foi o tal, tal e tal. Assim, foi de regência, foi de pontuação. Vocês sabem me dizer? Eu tô achando que eu estou mandando por e-mail errado. Se vocês puderem me dizer, por favor. Você sabe, Matheus? Não? Ah, tá. Se vocês souberem, faz o seguinte. Coloca aí para mim, por favor, no chat, que aí eu tô aqui na escola, eu já resolvo isso logo, tá bom? Beleza? Aí eu já mando aqui e já fica tranquilo. Bora lá, então? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ou então, sei lá, se estiverem em grupo da sala, alguma coisa assim, aí eu mando por e-mail de um também, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Vocês têm grupo da sala? Pois é. Às vezes é mais fácil assim. Então, vamos lá. Ó, eu vou falar aqui onde a gente parou em pontuação. Caso não tenha sido onde eu falei, vocês me avisem, tá? Por favor. Ó, a gente começou a falar sobre pontuação. A gente comentou a aula passada que quando se trata de pontuação, a gente tem muita dificuldade, né, em relação ao texto. Diz para vocês que é um conteúdo que pode ser cobrado em prova, mas vocês são avaliados principalmente na parte correspondente à redação. Então, você vai ter lá a competência 1, que vai cobrar a pontuação adequada de vocês. Só que além da pontuação, né, ser cobrada na competência 1, às vezes a pontuação ela pode mexer com a parte do sentido, né, que é a parte semântica, da construção do seu texto, que também pode afetar uma outra competência. Então, por isso que é tão importante você dar atenção para a pontuação. Ó, expliquei para vocês o uso do travessão, parênteses, aspas, reticências, 2 pontos. E aí eu comecei a falar sobre o uso da vírgula. Eu estou correta, gente? Fala aí para mim, por favor. Alguém pode confirmar? Tem alguém aí? Aí eu comecei a falar sobre a vírgula, tá? Não que eu não tenha falado. Nossa, essa ajuda precisa. Alguém pode falar para mim se eu estou certa? A gente começou a falar sobre os casos de uso da vírgula. Tá bom, mas aí ó, eu já falei sobre alguns casos. Então, eu vou passando aqui e aí a gente vai parar no caso que eu parei com vocês, tá? Então, bora lá. Ó, eu vou revisar rapidão os casos de uso da vírgula, porque, como a gente já falou, né, vocês mesmos já falaram, é muito importante, vocês precisam muito, é uma coisa que vocês têm muita dificuldade. Então, eu já vou passando aqui, tá? Ó, para que serve a vírgula?
A gente falou que a vírgula serve para isolar posto explicativo, que é um termo acessório que vem para acrescentar algum tipo de informação à sua oração. Ela serve para isolar vocativo. O que é o vocativo? É uma expressão de chamamento, é uma marca de interlocução. Todas as vezes que você vai chamar alguém, você vai ter que usar uma marca de interlocução que vai ser determinada pelo vocativo. Por exemplo, Maria, vem aqui. João, por favor, faça isso. Maria, João, você, vem aqui agora. São vocativos, tá? Enumeração de mais de 2 elementos, ou seja, quando você tem uma sequência numerativa, só não coloca ao fim da sequência numerativa. Eu destaquei muito esse aqui a aula passada, que inclusive vocês pediram mais exemplos, não sei se vocês se lembram, para marcar a supressão do verbo da oração. Às vezes a gente tem a mania de omitir o verbo, e aí você tem que saber dessa regra de pontuação, isso aí faz você perder nota. Se você omitir um verbo, o que você vai ter que fazer? Onde você omitiu o verbo, você tem que colocar uma vírgula. Aí olha o exemplo que eu tinha dado. Eu fiz bolo de chocolate, ele de laranja. Por que eu coloquei essa vírgula aqui no de laranja, antes do de laranja? Porque eu omiti o verbo fazer. Eu fiz bolo de chocolate. Ele fez bolo de laranja. Então, para omitir o verbo, evitar repetição, o que foi utilizado aqui? A vírgula, tudo bem? Isso aqui eu tinha falado para vocês, como eu já disse, vocês ficaram com dúvida, eu dei mais exemplos, né? E a gente comentou que era extremamente importante, que era uma coisa que fazia vocês perderem nota e vocês nem percebiam, né? Vamos lá, então. Para separar orações que não apresentam conjunções. Vocês já estudaram orações coordenadas, né? Orações subordinadas, a gente já comentou sobre elas. E aí vocês se lembram que as orações coordenadas e as subordinadas, não sempre, mas geralmente elas são introduzidas por algum tipo de conectivo, né? Algum tipo de conjunção. Essa conjunção ela vai servir para articular as orações. Só que é o seguinte, às vezes a gente produz orações sem conjunção. A gente omite essa conjunção. Quando fizer isso, você, para determinar as orações, você tem que utilizar a vírgula, né? Para isolá-las, para separá-las. Isso aqui também eu expliquei a aula passada, tá? E o sexto caso aqui, antes de conjunções. Aí eu fui colocando as conjunções para vocês já terem uma noção, porque quando eu coloco a conjunção fica mais fácil, né, de lembrar. Principalmente antes de quais, que vocês usam bastante. Mas, porém, que são adversativas, pois que pode ser explicativa, conclusiva, o embora, que é concessiva, contudo, que é adversativa, todavia, também é adversativa, portanto, logo conclusivas. Então, elas vão ser, no caso, antecedidas por vírgula, tá bom? Beleza, na minha cabeça, eu fui até aqui na regra 7, tá? Antes de locuções adversativas, como e sim e não. E aí eu comentei que as pessoas têm o hábito de isolar essas expressões por vírgula, e elas não devem ser isoladas por vírgula, tá? Ele não fez o que foi solicitado, e sim o que ele quis. Então, essa expressão e sim, ela tem um valor adversativo. Ou e sim ou e não, que é estabelecendo uma relação de oposição. Usou uma dessas expressões, não coloca entre vírgulas, coloca a vírgula apenas antes, ok? Foi até onde eu fui com vocês. Eu estou certa? Para mim, foi até a regra 7. Alguém se lembra e consegue me dizer? Regra 10? Ah, então tá bom. Vamos recapitulando aqui até a 10. Eu pensei que tinha sido até a 7. A gente parou na 10, né? Aí, vou explicar ela. Beleza, tranquilo. Eu vou, de qualquer forma, já estou revisando todas mesmo. Vou revisando até chegar na 10, tá bom? 8. Antes de e, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes ou quando o e repetir. O que acontece? As pessoas têm o hábito, eu comentei isso na aula passada, só que eu acho que vírgula nunca é demais a gente falar algumas coisas, né? As pessoas têm o hábito de achar que não pode usar vírgula antes do e, certo? E pode usar vírgula antes do e, só que é nessas duas ocasiões, na verdade, específicas, tá? Que seria quando você tem o e ligando orações diferentes, certo? Com sujeitos diferentes, aliás. Ou então, quando você tiver uma construção de repetição, que é o polissíndeto. Existe uma figura de linguagem chamada polissíndeto, que consiste na repetição de conjunção coordenativa, que seria o caso.
fez-se o céu e a terra e o mar. Como eu tenho a repetição da conjunção e, conjunção aditiva e, eu posso colocar a vírgula antes, tá? Por ter a repetição. João escreveu uma carta, José arrumou a cama. Nesse caso, por que eu pude? Na verdade, não é nem questão de poder, é questão de dever. Por que eu tive que usar a vírgula aqui? Porque eu tenho duas orações com sujeitos diferentes. Ó, João escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? João, sujeito. José arrumou a cama. Quem arrumou a cama? José, sujeito. Então, eu tenho duas orações com sujeitos diferentes. O que vai acontecer? Eu uso a vírgula, tá bom? Só nessa ocasião. Quando que eu não posso usar a vírgula antes do E? Quando eu tiver uma sequência enumerativa. O fim de uma sequência enumerativa, né? Comprei banana, maçã e melão. Aí não pode, tá? Continuando. 9, é verdade, eu falei das datas. Para separar as datas de lugar, né? Endereço e tal. Sei, vocês já sabem desde sempre, desde quando vocês começaram a ter noção de texto, vocês sabem disso, porque a professora ou o professor de vocês lá no fundamental pediu para vocês fazerem, né? Cabeçalho e tal. E a 10 era onde a gente ia começar a falar, né? A continuação. Para isolar expressões exemplificativas e conjunções como, além disso, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, aliás, ou melhor, ou antes, com efeito, a meu ver, por assim dizer, por outra, entretanto, no entanto, por isso e logo. O que eu tentei fazer? Eu peguei alguns exemplos, né, de expressões exemplificativas, né, que vão fazer algum tipo de análise, de exemplificação, de explicação, de ressalva, e aí eu resolvi fazer o quê? Eu peguei as expressões que são mais usadas nas redações, que podem ser mais usadas nas redações, e coloquei como efeito aqui para vocês. E reparem uma coisa, não é que você vai usar a vírgula antes delas, elas virão isoladas por vírgula, elas têm que vir entre vírgulas, tá? Então, você tem o meu namorado, ou melhor, o meu amigo, não sabe o que diz. Nesse caso, essa expressão, ou melhor, ela fez uma ressalva, é uma espécie de correção, certo? O meu namorado, ou melhor, o meu amigo, tipo, ele não é meu namorado, ele é meu amigo. Então, essa expressão eu tive que colocar entre vírgulas. Usou essas expressões, isola por vírgula. Isto é, ou seja, dessas daqui, por exemplo, quando se trata da dissertação argumentativa modelo Enem, vocês usam mais o ou seja, né? Isto é, a meu ver, por exemplo, vocês já não usam. Por quê? Porque na dissertação argumentativa modelo Enem, vocês não podem utilizar a expressão a meu ver, né? Porque é pessoal, você está usando a primeira pessoa, que não é uma das características principais da dissertação argumentativa, ok? Gente, alguma pergunta, observação por enquanto, análise? Matheus, tudo ok? Tudo de boa? Pensa aí, dá uma olhadinha de todos os casos que eu já falei. Tá ok, gente? Não, ainda não. Tá mais para frente um pouquinho. Eu comentei um exemplo que tinha, né? Mas eu não falei da regra em si, tá? Aham, não, de boa. Mas aí deu para. Você viu que a gente foi revisando pelo menos da vírgula, né? E aí tem os demais. Eu acho que o maior problema na vida de vocês é vírgula e ponto e vírgula, né? São os piores. É. Geralmente vocês ignoram, né, o ponto e vírgula. Vocês falam assim, nem ponto e vírgula não precisa de nada, né, e tal. Não, a gente vai falar assim, tá? E pode ir perguntando aí também, Matheus. E galera de casa também, fica à vontade. Vamos lá, continuando. Opa, peraí, tem que passar. Olha só. Eu vou terminar de falar dessas regras de vírgula. E aí, depois eu vou voltar nelas e mostrar para vocês quais que vocês têm que dar mais atenção, que é o que vocês erram, tá? 10. Para indicar um termo deslocado na oração. Olha só, o que acontece? Vamos conversar aqui um pouquinho. As orações têm o que nós chamamos de ordem direta e ordem indireta, né? Qual que é a diferença? O que seria a ordem direta? Na ordem direta, você tem uma oração com sujeito, verbo e complementos, certo? Como assim, professora? Por exemplo, se eu pego e faço, eu comprei uma casa.
Eu, sujeito, comprei, é o verbo transitivo direto, uma casa, objeto direto. Ok, tá tudo bonitinho, a oração tá completa, certo? Ordem direta. Agora, se eu pego e coloco uma casa, eu comprei. Ó, eu comprei uma casa, aí eu inverti, eu fiz uma casa, eu comprei. Quando eu faço essa construção, uma casa, eu comprei, o que você está fazendo? Você está deslocando o objeto direto, certo? Quando você desloca esse objeto direto, o que você vai ter que fazer? Usar a vírgula. Eu vou colocar isso no chat para vocês perceberem. Ó, vou escrever aí no chat. Eu comprei. Aliás, vou escrever no quadro, né? Será que vocês veem direitinho no quadro? Só que eu não sei se vocês vão me ouvir, né? Vocês me ouvem assim ou não? Fica muito ruim. Como é que tá? Vocês me ouvem? Então tá, peraí. Olha só. Eu comprei uma casa. Acho que é a primeira vez que vocês estão vendo em pé, né, gente? Tá dando para ouvir? Ah, é? Ah, então tá de boa. Ó, eu comprei uma casa. Quando você tem uma construção como essa, a gente tem uma oração que está na ordem direta. Quem seria a ordem direta? Você tem o seguinte: você tem o sujeito, o verbo e os complementos. Quem comprou uma casa? Eu. Eu vou desempenhar a função sintática do sujeito. Comprei é um verbo transitivo direto. E uma casa vai ser objeto direto, certo? Então, vocês têm aqui os termos da oração bonitinhos, do jeito que a gente deveria ter, beleza? Se eu resolver deslocar qualquer termo, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que utilizar a vírgula. Por exemplo, eu vou pegar o objeto direto e deslocar lá para o início da oração. Um carro, o que eu vou ter que fazer? Usar a vírgula. Eu comprei. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu desloquei o objeto direto. Ele continua sendo um objeto direto. Só que ele é um objeto direto que foi deslocado numa oração. E aí eu tenho uma oração que está na ordem indireta. Ok? Então, na ordem direta, você tem a oração o quê? Com sujeito, verbo e os complementos, os adjuntos adverbiais, enfim. E aqui eu tenho uma oração que está na ordem indireta. O que eu fiz na ordem indireta? Eu desloquei. Tudo que você deslocar, você vai fazer o quê? Usar a vírgula. Para mostrar que foi deslocado. Para mostrar que está fora do lugar aqui, tá? Só que eu vou aproveitar e fazer um comentário. Pelo amor de Deus, é erro gravíssimo que vocês não podem cometer com relação ao uso da vírgula, tá? Que é o seguinte, tem gente que vai lá e escreve assim. Eu, vírgula, comprei um carro. Pode, gente, fazer isso ou não pode? Eu, vírgula, comprei um carro. Por que não pode? Poder não pode, né? Por que não pode fazer? Por que eu não posso escrever? Eu, vírgula, comprei um carro. Por quê, Matheus, você sabe? Você sabe que está errado, não sabe explicar por quê, né? Galera de casa, sabe explicar para mim por que está errado? Porque eu não posso usar a vírgula aqui? Isso. E, na verdade, não é nem que o sujeito não possa ficar isolado. Se ele for deslocado, até que você pode fazer isso. Mas a gramática fala que você não pode separar o sujeito e o verbo por vírgula, tá? Então, é por isso. A gente coloca aqui que não se separa. Não se separa o sujeito e o verbo por vírgula. Ok? Tudo bem? Então, a gente não pode, isso aqui, ó, jamais. Não façam isso. É gravíssimo, tá? Quando o sujeito é assim representado por um pronome,
até que é de boa, vocês não erram muito. Só que na oração, na sua redação, geralmente vocês erram quando é assim, sei lá, os problemas sociais no Brasil, sei lá, né, tudo isso, são motivados, né? Aí você continua lá, são motivados, Aí, quando o sujeito é muito extenso, muito grande, tem aluno que tem a mania de fazer o quê? Ir lá e colocar a vírgula, né? Aí coloca, os problemas sociais do Brasil, vírgula, são motivados? Não pode, tá? Porque quem são motivados por tais questões? Os problemas sociais do Brasil, esse é o sujeito. Então, você não pode, em hipótese alguma, utilizar a vírgula aqui, tá? Isso é regra de não uso da vírgula. E é uma regra importante também, você ter essa regra de não uso. Beleza? Matheus, deu para entender agora? Galera de casa, deu para entender? De boa? Posso ficar sem foninho? Vocês acham melhor sem? Então, vou ficar sem, tá? Por favor, e tem uma coisa que a gente gosta muito de deslocar, que é o adjunto adverbial. Se vocês me perguntarem, assim, de todas as funções sintáticas, o que a gente mais desloca é um adjunto adverbial. A gente passa o adjunto adverbial para o início da oração, certo? Como assim, professora? Para o início da oração. Por exemplo, o Brasil enfrenta problemas atualmente. Aí, o que a gente faz com esse atualmente? Passa lá para o início da oração. Atualmente, o Brasil enfrenta problemas. E aí, quando você tem um adjunto adverbial deslocado, como é uma coisa que a gente desloca muito, a gramática ela fala o seguinte: se o adjunto adverbial não for muito extenso, você nem precisa isolar por vírgula, mas a regra geral fala que você deveria isolar por vírgula. Tudo bem? Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Deu para entender a regrinha de uso da vírgula? Vocês conseguiram enxergar o que eu escrevi no quadro ou não? Como é que ficou? Conversa aí comigo, por favor. Como é que tá aí, Matheus? Dá para ver? O que eu escrevi no quadro, dá para ver? Tá de boa? O pessoal tá falando que tá tranquilo. Então tá bom, pessoal. Ó, uma outra situação que a gente tem, também de uso da vírgula, é para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. E isso vocês já viram comigo, tá? Na língua portuguesa, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas, que são explicativas e restritivas, certo? E aí, qual que é a diferença entre uma explicativa e uma restritiva mesmo? A vírgula, né? O que a gente vai analisar no caso delas? Deixa eu escrever o quadro de novo, já que eu tenho o quadro aqui, né? Por que não? Vou apagar esse aqui, gente. Olha só, nós temos dois tipos. Se a senhora puder parar o compartilhamento. Ah, tá. Tudo bem. Tá. Pronto. Parei, tá bom? Então, olha só para lembrar aqui. Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas, tá? Isso que a gente já estudou. Orações subordinadas adjetivas. Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Quais são? Nós temos as explicativas e as restritivas. Elas têm o que como característica? As duas são introduzidas por pronome relativo e tal, né? Tem essas características em comum, mas o que diferencia uma da outra quanto à classificação é a pontuação. Aí me fala, qual que vem entre vírgulas, gente? Explicativa ou restritiva?
Sabe? Qual que vem entre vírgulas? Explicativa ou restritiva? Isso, explicativa. Então, a explicativa ela vem entre vírgulas. E a restritiva, ela vem sem vírgulas. Tá? E o que é mais importante saber no caso desse tipo de oração é o seguinte: vocês vão perceber uma coisa. A vírgula ela influencia na classificação da oração, certo? Só que além de influenciar na classificação da oração, a vírgula também vai influenciar no sentido, tá? Então, se eu pego e faço, por exemplo, os homens que trabalham são honestos para vocês verem. Tá dando para ver, Matheus, que eu escrevi? E aqui eu vou colocar, ó, aqui, os homens, vírgula, que trabalham, vírgula, são honestos, que aí entre vírgulas vai ser explicativa. E aí a gente tem os homens que trabalham são honestos. Olha só, aqui vocês têm a oração subordinada adjetiva e aqui também vocês têm uma adjetiva, tudo bem? Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, como a gente falou, certo? Por que ela é explicativa? Ah, porque ela tem vírgulas, professora, mas aí que tá. Na sua redação, concordo que você vai ter que escolher uma explicativa e uma restritiva, então você tem que avaliar nessa condição o uso da vírgula. O que seria isso? Se você usar vírgula, você está querendo dizer que todos os homens trabalham, por isso todos são honestos, ok? Se você coloca sem vírgula, você está querendo dizer que apenas os homens que trabalham são honestos, os outros não são, tudo bem? Então, a diferença básica é isso. Aqui eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aqui eu vou ter uma explicativa. Na explicativa, eu incluo todos os homens. Eu estou falando que todos os homens trabalham e todos são honestos. Eu acrescento apenas uma explicação. E aqui eu estou falando que apenas os homens que trabalham são honestos. Os outros não são. Tudo bem? Então, por exemplo, por que isso é relevante? Por que vocês precisam saber disso? Vocês precisam saber disso para usar a vírgula ou não na redação. Você precisa saber usar essa vírgula ou não na redação, tá? Galera, entenderam? Igual, por exemplo, então, no caso, quando vocês são autores do texto, de um texto, vocês têm que falar assim, não, eu vou colocar a vírgula aqui, ou eu não vou colocar a vírgula aqui, pelo sentido que eu vou atribuir. Por isso que às vezes vocês erram o uso da vírgula também, porque a vírgula está diretamente ligada à parte do sentido, tá bom? Gente, tudo bem? Alguma observação? Quer que eu tire a cabeça, saia da frente? O que vocês querem? Me fala aí, por favor. Tudo bem? Beleza? Então, tá bom. Vou compartilhar de novo, tá? Agora, pessoal, nós vamos começar a falar do ponto e vírgula, beleza? Da vírgula a gente já falou os pontos mais relevantes, aí só para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica da aula de hoje. Eu vou falar do ponto e vírgula, depois a gente vai para a parte prática, a gente vai para os exercícios, tá bom? Para ver a aplicação, né, do uso da vírgula, e não só do uso da vírgula, mas também das outras formas de pontuação. Para vocês entenderem como aplicar isso num texto, numa redação,
mas também para vocês conseguirem fazer questões, né, que vão cobrar a pontuação de vocês, tá? Então, olha só. Ponto e vírgula, primeiro. Para separar orações coordenadas não unidas por conjunção, que guardem relações entre si, tá? Então, a primeira forma que você tem, né, a primeira possibilidade que você tem de usar ponto e vírgula é para separar orações coordenadas que não são unidas por conjunção, para que a gente consiga estabelecer relações entre elas. Vamos entender o que isso quer dizer? O que são orações coordenadas mesmo? São orações independentes, né? Uma não depende da outra estruturalmente, nem com relação sentido. Então, por que você vai colocar o ponto e vírgula aqui numa ocasião como essa? Você tem duas orações coordenadas, elas deveriam estar ligadas por conjunção, só que elas não estão ligadas. Então, você coloca o ponto e vírgula para delimitar essas orações. A louça está suja, a cozinha está bagunçada. Se vocês analisarem uma coisa, daria para a gente colocar o ponto final aqui, ó. A louça está suja, ponto final. A cozinha está bagunçada, ponto final. Daria para pegar essas duas orações e fazer os dois períodos simples, certo? Mas não, a gente deveria ir do simples. Então, ou você coloca a conjunção e usa a vírgula, ou então você não coloca a conjunção e usa ponto e vírgula, tá? Então, se você tiver uma sequência de orações coordenadas, você pode fazer isso. Número 2, para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui um elemento separado por vírgula. Esse é o recurso do ponto e vírgula que vocês vão usar bastante, que você estava falando, Matheus, que às vezes tem dificuldade, e não só ele, mas todo mundo, né? Vocês às vezes até ignoram que existe ponto e vírgula, só vai usando vírgula. Suponha que você já usou vírgula demais na sua redação, porque isso pode acontecer, né? E aí, o que acontece? Você tem uma outra pontuação que consegue ajudar nisso, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Já usou vírgula, certo? Mas queria usar vírgula de novo, com a mesma função, que era simplesmente de delimitar as orações. O que você faz? Usa ponto e vírgula. Ó, o resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 contra. Ó, eu vou, inclusive, fazer uma observação. Vamos ver se vocês conseguem me responder. Por que eu usei a vírgula aqui? A vírgula aqui é obrigatória. A vírgula, tá? Por que eu usei a vírgula ali? Vê se alguém consegue. Vem, Matheus, você consegue falar? Por que esta vírgula está aqui? Ai, gente, eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque eu não consigo ver o chat. Isso. Você escreveu emitir, mas acho que foi omitir que você queria escrever, né? Deixa eu ver aqui se dá para ver o chat. Ainda não, peraí. Isso. É para omitir, exatamente. Você está certo, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa! Então, olha só. Por que foi utilizada a vírgula aqui? Como o João Vitor falou, como houve omissão de verbo, a gente usa a vírgula. Ela não é opcional aqui, ela é obrigatória. Ó, o resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo, 9 votaram contra. Eu tinha que ter colocado votaram. E aí, o que a gente vai fazer? Para mostrar que o verbo foi omitido, a gente coloca a vírgula, tá bom? Então, a vírgula, ela tá aqui por causa disso. Beleza, eu já usei vírgula aqui, já usei os dois pontos aqui. E aqui, ó, 10 professores votaram a favor do acordo. Aqui eu deveria colocar uma outra vírgula, porque eu iria começar uma outra oração, certo? Só que como eu já usei vírgula aqui posteriormente, em vez de colocar vírgula, a gente coloca o quê? Ponto e vírgula, tá bom? Então, é uma opção que vocês têm. Suponha que já usou vírgula demais, e aí você precisa usar vírgula novamente para delimitar as orações. O que você vai fazer? Você vai utilizar o ponto e vírgula, tá? Essa é a função principal do ponto e vírgula, gente. É você, no caso para vocês, né? É você utilizá-lo quando você deveria usar a vírgula, né? Só que você faz o quê? Você usa o ponto e vírgula para evitar repetição de vírgula também.
Gente, algum comentário, pergunta, observação? Como é que tá aí? De boa? Ok? Tá bom. Ó, próximo caso em que vocês usam ponto e vírgula para separar itens enumerativos, tá? Só que é o seguinte, esses itens enumerativos, você tem que tomar cuidado, porque geralmente a gente usa a vírgula. Quando eles são colocados discursivamente, tipo num parágrafo, você pode colocar vírgula na enumeração. Só que essa aqui, o ponto e vírgula, geralmente você usa numa enumeração, você vai trazer uma sequência, um elemento embaixo do outro, tá? Igual eu coloquei na festa, A. Ó, sabe por que eu usei a vírgula aqui? Vocês viram que na festa, vírgula, A. Por que eu usei a vírgula? Porque o na festa é uma adjunta adverbial de lugar e ele está deslocado. Né? Na ordem direta, o adjunto adverbial ele vem no final do período. E aqui eu antecipei, certo? E aí você tem doces, salgados e sucos. São os elementos enumerados das coisas que haveriam na festa, certo? Beleza? Então, aqui você tem uma sequência numerativa. Mas, como eu disse, eu aconselho usar o ponto e vírgula numa sequência numerativa só se for um termo enumerado embaixo do outro. Ou então, na dissertação argumentativa, dá para vocês usarem ponto e vírgula na enumeração também assim, ó. O Brasil enfrenta diversos problemas. Aí, sei lá, 2 pontos. Falta de saneamento básico em algumas regiões, ponto e vírgula, né? Vamos pensar que escola adequada, né? Ou vagas em escolas suficientes para os alunos de tanta região. Se você for fazer uma sequência numerativa de problemas, por exemplo, numa redação, que aí as informações vêm mais extensas, aí também seria interessante você usar o ponto e vírgula, tá bom? É uma enumeração também, mas é uma numeração não de termos em si, né, de itens, mas é uma numeração de ideias, de elementos que estão lá fundamentando o seu argumento, tá bom? Quarto caso, para estender a pausa de conjunções adversativas, substituindo assim a vírgula. Ó, gostaria de sair hoje, todavia não sairei amanhã. Se eu faço isso, coloco o ponto e vírgula antes da conjunção coordenativa, você está fazendo uma pausa mais extensa, mas isso aí não é regra. Isso aí depende da sua intenção. Se você quiser indicar uma pausa mais extensa, você pode utilizar o ponto e vírgula aí antes da conjunção coordenativa. Então, depende da sua intenção como autor, tá? E o 5, para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção aparecer no meio da oração, tá? Que aí você tem, esperava encontrar todos os produtos no supermercado, obtive, porém, apenas alguns. Olha só, o que você vai avaliar aqui? Se a gente fosse analisar essa oração na ordem completinha, direta dela, ficaria, esperava encontrar todos os produtos no supermercado, vírgula, porém obtive apenas alguns. Só que o autor quis deslocar o porém. Se ele desloca o porém, deslocou a conjunção, tem que colocar em vírgulas, e na separação das orações tem que colocar o ponto e vírgula, ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, meu tempo está acabando. Na próxima aula eu volto nesse ponto 5 rapidinho, que eu quero criar a correção e resolução de exercícios sobre pontuação, tá bom, pessoal? E aí eu também dou uma repassada nas regras, caso tenha alguma coisa que vocês queiram que eu falo, tá? Queridos, beijos para vocês, até daqui a pouquinho, tá bom? Alô, galera, obrigada!